de bota e bombacha, lenço no pescoço, cuia de chimarrão na mão e um jeito de falar que ninguém confunde com mais nada no Brasil. Mas você já parou para pensar, de onde raios surgiu o gaúcho? Porque essa palavra tem uma origem muito mais doida do que você imagina, passa por índio, por espanhol, por gado selvagem e por uma guerra que durou quase 10 anos. Se você é curioso de carteirinha, fica até o final, porque essa história vai te surpreender. Tudo bom com vocês, pessoal? Bem-vindos ao De Zóio Curioso. Hoje a curiosidade é sobre uma figura que virou símbolo de um estado inteiro, inspirou poemas, músicas, e até hoje é usada como sinônimo de gente do Rio Grande do Sul. Só que o gaúcho original não tinha nada a ver com churrasco de fim de semana ou bandeira no carro. Vamos abrir o zóio e entender a origem de verdade, sem mito, com história. Olha que interessante, a palavra gaúcho provavelmente não nasceu em português nem em espanhol, ela tem raiz indígena, vinda do quechua, idioma falado pelos povos andinos. Uma das teorias mais aceitas, defendida por historiadores, é que o termo derivaria de uma palavra quechua que significava algo como filho de mãe indígena com um forasteiro, ou seja, um mestiço. Esse termo teria virado guacho e, depois, gaúcho. Só que o significado original não era nada elogioso. No início, gaúcho era praticamente um apelido pejorativo, usado para chamar os homens sem terra, sem dono, que viviam soltos pelo Pampa, aquela região de campos abertos que cobre o sul do Brasil, o Uruguai e parte da Argentina. Tem gente que defende uma segunda teoria, a de que gaúcho viria do termo gaudério, usado para descrever andarilhos e fugitivos que viviam à margem da sociedade colonial. De qualquer forma, o ponto em comum entre as teorias é o mesmo. O gaúcho nasceu marginalizado, andando sozinho onde a lei e o governo nem sequer chegavam. Agora vem a parte mais doida da história. Lá pelo século XVII, padres jesuítas espanhóis chegaram à região para catequizar os índios guaranis, e trouxeram gado bovino junto. Só que, quando esses jesuítas foram expulsos da região, em 1641, o gado ficou largado, sem dono, e se multiplicou à toa pelo Pampa. Esse gado solto e selvagem virou conhecido como gado chimarrão. E foi exatamente essa fartura de gado livre que atraiu um tipo de homem destemido, sem propriedade fixa, que vivia caçando esse gado para tirar dele o couro e a carne. Esses homens, fruto da mistura entre índios, espanhóis e, mais tarde, portugueses, são o que a história reconhece como os primeiros gaúchos de verdade, cavaleiros habilidosos, ligados ao campo, ao couro e à carne. E essa caçada não era nada fácil. Para dar conta de um gado bravo e arisco, esse homem precisava dominar técnicas que viraram verdadeiras marcas registradas da cultura: a bolhardeira, feita de pedras amarradas em tiras de couro, usada para enredar as patas dos animais, e o laço, para prender o gado sem precisar de cerca nenhuma. Tudo isso, montado a cavalo, em pleno campo aberto. Inclusive, é dessa relação direta com o gado e o trabalho braçal no campo que nasce boa parte da cultura que a gente reconhece até hoje: o jeito de cavalgar, o uso do laço, e claro, o churrasco. Só que a vida do gaúcho livre não durou para sempre. Com a colonização avançando, fidalgos portugueses começaram a receber grandes extensões de terra, e cercaram o Pampa. Isso significou tomar os cavalos e a liberdade desses homens, que passaram a trabalhar como peões dentro das estâncias de charque. Foi aí que surgiu até uma frase forte da época: o gaúcho a pé é um gaúcho morto, porque sem o cavalo, ele perdia justamente aquilo que definia sua identidade. Mas é em 1835 que a história do gaúcho ganha um capítulo decisivo: estoura a Revolução Farroupilha, um conflito de quase 10 anos entre o Rio Grande do Sul e o Império do Brasil.
Foi um momento em que esses homens do campo se tornaram guerreiros e símbolos de resistência, e é dali que nasce boa parte do orgulho e da identidade gaúcha que existe até hoje. E agora, a parte que todo mundo ama, as tradições. Vamos por partes. O chimarrão. Você sabia que a erva mate era considerada uma planta sagrada pelos índios guaranis muito antes da chegada dos europeus? Eles já preparavam uma bebida parecida, em um porongo, usando um canudo de taquara. Quando os colonizadores chegaram, adotaram esse costume, e hoje o chimarrão é praticamente um cartão de identidade do povo gaúcho, tomado o ano inteiro, frio ou calor. O churrasco vem direto daquela relação antiga entre o gaúcho e o gado solto pelo campo. Assar carne no fogo de chão era questão de sobrevivência, hoje é cultura, é encontro de família, é domingo sagrado. A pilcha, o traje típico, com bota, bombacha e lenço no pescoço, também tem história curiosa. O lenço, por exemplo, começou como um jeito de prender o cabelo, ensinado pelos próprios padres jesuítas aos indígenas, e só depois desceu da cabeça pro pescoço, virando acessório. E não dá para esquecer dos CTGS, Centros de Tradições Gaúchas. O primeiro foi fundado em 1948, em Porto Alegre, justamente para resgatar e manter viva essa cultura que, vejam só, já estava em risco de se perder com o tempo. Ah, e já que estamos falando de tradição, não posso deixar de citar o famoso tchê. Essa expressão também tem raiz no Guarani e se espalhou pela região junto com a mistura de povos que formou o Rio Grande do Sul. Uma curiosidade rápida para fechar com chave de ouro: o gaúcho não é exclusividade do Brasil. O mesmo tipo de personagem, cavaleiro, ligado ao gado, vivendo nos campos abertos, existe também na Argentina, no Uruguai e até no Paraguai, cada um com seu nome e seu jeitinho. É praticamente um parente cultural espalhado pela América do Sul inteira. E olha que interessante, no Chile, esse mesmo tipo de cavaleiro é chamado de guaso. Já na Venezuela e na Colômbia, a figura equivalente recebe o nome de laneiro, referência direta aos lanos, as planícies onde esses homens viviam. Cada cultura batizou seu cavaleiro de um jeito, mas a essência é sempre a mesma: liberdade, cavalo e ligação profunda com a terra. Então é isso, pessoal. O gaúcho que a gente conhece hoje, com chimarrão, churrasco e aquele orgulho enorme da terra, é resultado de uma mistura gigante de povos, guerras e até gado selvagem solto pelo campo. História muito mais rica do que parece, né? Se você gostou dessa curiosidade, deixa o like, já se inscreve no Desóio Curioso e comenta aqui embaixo: você já tomou chimarrão? Conta para mim como foi a experiência. E me diz também qual curiosidade você quer que eu explore no próximo vídeo. Fica de zóio que tem curiosidade nova chegando. Um abraço, e até a próxima!